Olá, meus amigos, meu nome é Luciano, eu faço parte do Grupo Espírita Euripides Barçanufo de Itaúna, Minas Gerais. Estamos aqui hoje para darmos continuidade ao nosso projeto Pelos Passos de Emmanuel, baseado no livro Fonte Viva, onde 3 vezes por semana nós fazemos a leitura de um capítulo com breve estudo, buscando uma mensagem de compreensão, de entendimento das palavras que o Evangelho nos traz e a espiritualidade busca nos apresentar de forma mais clara, onde Emmanuel busca trazer essa mensagem para a gente de forma mais compreensível, para que possamos trazer esse Evangelho para as nossas vidas. Então, o capítulo de hoje, o 48, do livro Fonte Viva, tem como título Diante do Senhor. Diante do Senhor. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não poderdes ouvir a minha palavra? Nos disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 43. A linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável e estranha. Fazer todo o bem possível, ainda quando os males sejam crescentes e numerosos. Emprestar sem exigir retribuição. Desculpar incessantemente. Amar os próprios adversários. Ajudar aos caluniadores e aos maus. Muita gente boa escuta a boa nova, mas não lhe penetra os ensinamentos. Isso ocorre a muitos seguidores do Evangelho, porque se utilizam da força mental em outros setores. Creem vagamente no socorro celeste, nas horas de amargura, mostrando, porém, absoluto desinteresse ante o estudo e ante a aplicação das leis divinas. A preocupação da posse lhes absorve a existência. Reclamam o ouro do solo, o pão do celeiro, o linho usável, o equilíbrio da carne, o prazer dos sentidos e a consideração social, com tamanha volúpia que não se recordam da posição de simples usufrutuários do mundo em que se encontram, e nunca refletem na transitoriedade de todos os patrimônios materiais, cuja função única é a de lhes proporcionar adequado clima ao trabalho na caridade e na luz, para engrandecimento do Espírito Eterno. Registram os chamamentos do Cristo, todavia, algemam furiosamente a atenção aos apelos da vida primária. Percebem, mas não ouvem. Informam-se, mas não entendem. Nesse campo de contradições, temos sempre respeitáveis personalidades humanas e, por vezes, admiráveis amigos. Conservam no coração enormes potenciais de bondade. Contudo, a mente deles vive empenhada no jogo das formas perecíveis. São preciosas estações de serviço aproveitável, com o equipamento, porém, ocupado em atividades mais ou menos inúteis. Não nos esqueçamos, pois, de que é sempre fácil assinalar a linguagem do Senhor, mas é preciso apresentar-lhe o coração vazio de resíduos da terra, para receber-lhe, em verdade, o Espírito, a palavra divina. Esse capítulo de hoje, ele nos traz uma apresentação da nossa disposição em compreender a mensagem do Cristo. Como nos colocamos diante do Senhor? Como nos apresentamos para aquilo que Ele tem como projeto para nós, para a nossa vida? Para a nossa vida enquanto espíritos, né? Somos espíritos eternos. A nossa vida ela não se faz única e exclusivamente nesse momento presente no qual nós estamos vivenciando. Somos seres espirituais que vão estar sempre em desenvolvimento. Creiam na reencarnação ou não, mas nós nos manteremos perenes, nós nos manteremos na eternidade enquanto espíritos. E quantas vezes, né, nós deixamos que as influências desse nosso meio interfiram nas nossas oportunidades de crescimento enquanto espíritos, né? Aqui o texto nos fala: a linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável e estranha.
Eu, particularmente, eu sempre tive uma dificuldade muito grande de ler o Evangelho. Eu venho originalmente de uma família muito católica, que me trouxe muita base de proximidade com Deus, né, com Jesus Cristo, e acreditar nesse ser superior, acreditar na perenidade, né, na eternidade do Espírito. Mas eu sempre tive muita dificuldade de compreender o Evangelho. E eu acho que isso não é particularidade só minha, de todos nós. Quando nós pegamos para ler o Evangelho, se não tivermos um orientador, se não tivermos uma pessoa que tem muito estudo para poder nos ajudar a compreender aquilo, a gente não vai conseguir extrair dali grandes mensagens, né? Dado a profundidade, dado o teor de profundidade daquele texto. Então, é como diz aqui, a linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável e estranha. Mas ela tem uma simplicidade, porque apesar de nós termos o Evangelho extremamente extenso, ele não pede muita coisa além desses pontos. Fazer todo o bem possível, ainda quando os males sejam crescentes e numerosos. Emprestar sem exigir retribuição. Desculpar incessantemente. Amar os próprios adversários. Ajudar aos caluniadores e aos maus. Quantas vezes nós temos disposição em fazer isso, né? O nosso ego faz com que a gente se coloque contra tudo aquilo que nos fere, né? O nosso ego, ele bloqueia a nossa capacidade de perdão, a nossa capacidade de compreensão. Se o nosso ego é atingido, muitas vezes o que nós fazemos é atacar de volta. Se nós recebemos alguma coisa que consideramos ataque, a única coisa que nós queremos é atacar de volta, ou quando, na melhor das hipóteses, se afastar daquele estímulo. Então, isso me agrediu, isso me magoou, me machucou, então eu não quero mais esse tipo de convivência, eu não quero mais esse tipo de contato. E aí nós perdemos a oportunidade de colocar esse evangelho que o Cristo nos traz em prática. Muita gente boa escuta a boa nova, ou seja, o evangelho. Entende a palavra do Cristo, ouve a palavra do Cristo, mas não lhe penetra os ensinamentos. A gente sabe que a gente deve perdoar, que a gente deve desculpar, que a gente deve amar até mesmo aos adversários, né? Ajudar os maus a serem melhores, mas esses ensinamentos não penetram no nosso coração. Isso ocorre a muitos seguidores do Evangelho, porque se utilizam da força mental em outros setores. E aí vem os setores onde a gente coloca toda essa energia, né? Creem vagamente no socorro celeste. A gente acredita que Deus está aqui disposto a nos ajudar, mas nas horas de amargura, né? Mas quando está tudo bem, a gente se esquece, né? E apresenta absoluto desinteresse ante ao estudo e à aplicação das leis divinas. Quando está tudo bem na nossa vida, nós queremos aproveitar, usufruir de todos aqueles benefícios, daquela energia tão boa que a gente está vivenciando, né? Mas quando está ruim, a gente só lembra de Deus, só lembra de Cristo quando está ruim. Ah, me ajuda, me ampara, me traz conforto, né? Mas mesmo assim ainda de uma forma pequena, porque a gente não acredita que aquilo pode agir dentro de nós e realmente nos transformar, né? Por quê? Porque a preocupação da posse lhes absorve, ou seja, nos absorve a existência, né? E não é só a posse de dinheiro, não, de recurso material, não. Reclamam sim o ouro, mas também reclamam o pão, reclamam as vestimentas, né, os trajes, o equilíbrio da carne, estar bem comigo mesmo, o prazer dos sentidos, né, prazer de ter uma companhia agradável, o prazer de estar realizando aquilo que a gente sente prazer em fazer, seja um esporte, seja uma atividade profissional, seja a companhia de uma pessoa, seja um descanso, né, merecido ainda que seja, né, ou até mesmo uma consideração social, um respeito social, um status social. Com tamanha volúpia, né, reclamam isso com tamanha volúpia, que não se recordam da posição de simples usufrutuários do mundo em que se encontram, e nunca refletem a transitoriedade de todos os patrimônios materiais, cuja única função é a de lhes proporcionar adequado clima de trabalho, na caridade e na luz, para engrandecimento do espírito. Tudo que nós temos à nossa mão
é transitório, né? Se hoje eu vivo uma situação financeira agradável, tranquila, né? Amanhã eu posso não ter, por mais que eu me dedique a mantê-la, amanhã eu posso perder tudo, né? Se hoje eu tenho uma posição social extremamente respeitosa, respeitada e admirada, amanhã eu posso ruir e não ser mais aquela pessoa admirada por uma série de motivos que possam levar a isso, né? Quando a gente se apega muito às questões materiais, a esse tudo que é transitório, nós desperdiçamos essa energia, porque tudo isso, tudo que está ao nosso alcance, que nos traz ainda assim algum tipo de prazer, algum tipo de satisfação, e nós não devemos desmerecer isso, mas nós devemos sim agradecer, exercitar a nossa gratidão por tudo aquilo que a gente tem naquele momento. E quando a gente tem algo que nos traz fortaleza, que nos deixa em paz, que nos faz nos sentir realmente com energia, a gente deve usar essa energia também para o exercício da caridade e da luz. E caridade, gente, não é só levar alguma coisa de material para alguém que é necessitado de recurso material. Caridade é perdoar, caridade é amar o adversário, caridade é desculpar incessantemente, é emprestar sem exigir retribuição, é ajudar os caluniadores e aos maus. E muitas vezes, essas pessoas que nos causam esse tipo de mal, que nos agridem, que nos faltam com o respeito, com aquilo que nos machucam de alguma forma, são as pessoas mais próximas da gente. O nosso grande campo de trabalho, ele não se dá na rua com os famintos, com as pessoas que vemos muitas vezes passando frio, fome, sede, que não têm abrigo, né? A maioria das vezes, das nossas oportunidades de colocar em prática a caridade e a luz, são dentro dos nossos lares, com os nossos companheiros, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, nos nossos ambientes de trabalho, onde sim a gente deve perdoar sem fim, compreender sem fim, ajudar sem fim. Por mais que aquela outra pessoa nos traga ainda alguma coisa que nos machuca. Mas é se desfazer desse ego, né, que quer responder na mesma proporção quando é atacado, quando é agredido, ou às vezes até com mais intensidade, fazer com que a gente responda com amor, né? Não perder essas oportunidades. Muitas vezes nós falamos, né, costumamos acusar governantes, políticos, às vezes até amigos mesmo, que têm posturas que nós consideramos condenáveis, né? Mas esquecemos de olhar para dentro de nós. Então não percamos essas oportunidades de trabalho, não percamos essas oportunidades de colocar em prática o que o Evangelho do Cristo nos traz, que é vivenciar o amor para conosco mesmo e para com o próximo. Não nos esqueçamos, pois, de que é sempre fácil assinalar a linguagem do Senhor, mas é preciso apresentar-lhe o coração vazio dos resíduos da terra, para receber, em espírito e verdade, a palavra divina. Então, que nós possamos destituir dessas paixões terrenas, de tudo aquilo que às vezes a gente ainda gasta uma energia tão grande para poder manter em nosso controle, sob nosso controle, em nossas mãos, né? Não deixando de dar o valor a isso, mas o valor que nós devemos dar a isso é como forma de gratidão, mas que nós possamos usar esses recursos que nos fortalecem para trabalhar de forma incessante, ajudando a todos os que necessitam, que estão à nossa volta. E olhando principalmente com mais amor para aqueles que muitas vezes nos causam dor. Esses sim são os maiores campos de trabalho onde a gente pode ter a oportunidade de crescer. Aqueles que nos trazem dor. Porque é perdoando e amando a essas pessoas, amando a esses que nos tiram do sério, é que nós vamos estar vivendo realmente a palavra do Cristo. Mais uma vez, obrigado a todos por nos acompanhar. Pedimos que, se realmente gostarem dessa nossa mensagem, compartilhem, divulguem essa mensagem a todos aqueles que vocês possam entender que ela tocaria de uma forma interessante para transformar a vida dessas pessoas,
E nos sigam nos nossos canais, no Instagram, no YouTube, divulguem essas nossas mensagens. E até a próxima. Muito obrigado. Fiquem com Deus.